Você decidiu, junto com quem você ama, optar por um mini wedding, acreditando que seria mais simples. Só que na hora de colocar na agenda ou então na planilha de Excel, vocês descobrem que o negócio fica muito mais complexo. É ou não é verdade? Mas calma. O tamanho do seu casamento não diminui a importância dos detalhes. Então, no vídeo de hoje, a minha missão é compartilhar com você um guia, um passo a passo exato para você organizar o seu casamento para até 80 convidados, sem perder os seus cabelos, sem perder a sua paciência, sem perder a vibe gostosa do momento. Ou seja, a oportunidade que você tem de materializar tudo aquilo que está dentro do teu coração, mas de uma forma leve e principalmente sem dívida para pagar depois. Então, se é esse assunto que você precisava para agora, não me perca aqui no YouTube, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Toda semana tem um insight de uma profissional que está no mercado brincando aí 8 anos, já são centenas de casais que disseram sim na minha frente, e a minha missão é, no mínimo, compartilhar tudo que eu já vi entre bastidores, situações, histórias diversas que eu já conheci, e a minha missão é te ajudar, tá bom? Então, bora pro que interessa? Agora sim. Calma. Para você organizar o seu mini wedding, já desde o começo, eu preciso desmistificar algo que eu observo muito. Os noivos fazem uma confusão muito sutil de mini wedding para uma festa comum. Ai, mas pode ser só uma festa, vai ser uma festa simples, vai ser no condomínio da minha casa, vai ser numa pizzaria, vai ser num pub que a gente fechou, vai ser numa chácara. Não importa onde vai ser o local. A ideia de mini wedding é de... Qual é o significado de wedding? Casamento. Então é um mini casamento. É diferente de ser só uma festa comum. Você concorda que na organização do seu casamento, você está levando em consideração que vai ter o momento da cerimônia, que vão ter as fotos, vai ter músicos especiais para tocarem músicas especiais. Você concorda que se você tirar essa parte que contempla a experiência compartilhada da cerimônia, é só uma festa comum? Então não dá para tratar com essa tamanha simplicidade. Não tô falando que fica feio ou que, enfim, se vocês querem só uma festa simples, vocês não vão precisar se preocupar com a maioria das coisas. Manda um convite digital mesmo, marca a data, quem aparecer, apareceu, sabe? E a ideia de um mini wedding não é essa. Acontece que o mini não significa ser menos. Talvez, já para desmistificar muita coisa, o fato de ter 80 convidados pede mais intimismo, pede mais conexão. Olha, muito frequentemente, muitos casais que têm uma história linda, que se amam muito, desistem sem nem antes mesmo terem começado a organizar o próprio casamento. E geralmente isso acontece no momento de escrever, de elaborar a lista do casamento. E como eu vi uma transição acontecer, eu posso te dizer, sem o menor esforço, de que é possível você dizer não com elegância, é possível você dizer não com posicionamento, para não ser mal interpretado, sem a necessidade de causar conflitos em família, porque é um momento, é um marco que é íntimo. E a gente passou a ter esse novo posicionamento, a enxergar o momento do casamento, o dia do casamento, com outro viés. E a gente aprendeu isso quando? Quando aconteceu a pandemia. Eu estava no meu auge, assim, gente, eu não tinha agenda. Antes de 2020 eu não tinha agenda sobrando, não tinha final de semana, não tinha feriado sobrando. Era um atrás do outro. Veio a pandemia, eu vi a onda, assim, a maré descer, a maré sumir.
E aí, conforme as coisas foram mudando, principalmente quando, né, a gente foi passando aquela primeira onda que os eventos não tinham voltado ainda 100%, a não ser aqueles mais intimistas, sabe? Aqueles mais simbólicos. E a gente não precisava sofrer para dizer não. Havia meio que um senso coletivo de que, gente, não é possível, vai estar quem realmente importa e tá tudo bem. Tá tudo bem. O grande ensinamento da pandemia que a gente traz para o casamento, e essa, como eu disse, é a síntese, né? É a grande tríade do mini wedding, que é intimidade, conexão e emoção nível premium, nível hard. Só é possível com essa intensidade quando tem menos pessoas. As pessoas que estão conectadas diretamente com vocês, com a história de vocês, estão alinhadas com os propósitos comuns de vocês, têm as mesmas visões e entendimentos sobre casamento, sobre família, sobre construção a partir do nós. Essas pessoas precisam e são necessárias para estarem no momento do seu casamento, sendo ele um mini wedding. Por si só, a lista é o primeiro passo para você ver em que pé que vai ficar o orçamento para realizar o seu grande dia. Se você desapega da obrigação de ter que convidar aquela pessoa que teve sim o seu ciclo com você, né, esteve na sua vida por aquele bloco de período de tempo, a importância dela, né, tá guardada no seu coração, mas ela não necessariamente tem que estar neste outro bloco de vida que você está vivendo agora. É colocar quem realmente faz sentido. E aí, na hora de justificar, né, o porquê de não convidar aquela pessoa, a sua resposta pode ser a mais educada, a mais elegante e a mais assim, contra fatos não existem argumentos. Olha, eu fui presenteada com uma cerimônia extremamente intimista e tá sendo assim um desafio selecionar pessoas especiais, mas como você é uma pessoa especial para mim também, a gente pode prolongar esse nosso encontro na minha casa, num posterior café da tarde, ou a gente pode se encontrar e celebrarmos todos juntos num jantar para casais. Você pode mentir se você quiser. Quem vai te julgar? Quem vai te julgar? Existem inúmeras formas. Eu só sou contra você ser mal educada, você ser ríspida. Tem pessoas que têm motivos mesmo muito plausíveis para não querer chamar e tá tudo bem não chamar. Uma dica super lúdica e criativa que eu compartilho com você agora para você sair dessa saia justa que muitas vezes é dizer não para aquela pessoa que se autoconvida, é você dizer de uma forma lúdica e sutil, muito educada. Olha, fulano, olha Maria, a nossa cerimônia ela foi desenhada para ser um círculo de fogo, onde cada convidado é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que contempla um mapa da nossa história. Então, por isso, a escolha da nossa lista foi selada para aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo, do nosso núcleo familiar mais próximo. Porque, de fato, o discurso vai se conectar diretamente com elas. Mas eu agradeço a sua torcida e a gente pode estender essa nossa comemoração do nosso amor. A gente pode se encontrar para tomar um café, a gente pode, enfim, comer uma pizza, a gente pode fazer aquele churrasco que a gente está falando várias vezes de fazer e a gente tem um motivo gostoso e super poderoso para a gente combinar, tá? Ó, dei uma viajada muito boa na maionese, mas o lúdico é uma forma sutil. Por quê? Porque aqui você tira a questão do aquela questão contábil, sabe? Ai, porque é um valor X por cabeça. Ai, porque o espaço só cabe X pessoas. A pessoa se sente chateada. Mas se você atribui a cerimônia, uma ritualística extremamente intimista,
A pessoa não vai se sentir ofendida, porque ela sabe que tem um contexto, é quem realmente ali sabe do convívio de vocês, da intimidade de vocês. Talvez nem ela queira participar, porque ela vai se sentir deslocada. Então não dói tomar esse não. Ai, gente, eu adoro falar de forma lúdica. Eu sou aquela pessoa assim que me preocupa com as palavras, se preocupa mesmo com as palavras que vai usar, porque sabe o poder que elas têm. Enfim, eu acho que essa é a essência do cuidado no relacionamento, sabe? Você sabe o que cada palavra quer dizer, você sabe qual é a emoção e a intenção que cada palavra carrega. Você vai escolher usar as mais chulas, as mais mal selecionadas para lidar com o outro. É um insight que eu gosto de levar em consideração, sabe? Pegou, usa de forma lúdica, cria, pode usar até esse discurso mesmo, que você vai ver que a pessoa, não, entendi, não, então vamos marcar, assim, você já deixa um convite para ela, ó, não tem como ela ficar chateada se sentindo rejeitada, jogada de lado. Outro ponto que eu preciso que você entenda, meus amores e minhas amoras, é que o espaço para celebrar este mini wedding, por mais descolado e diferenciado que ele seja, ele precisa ainda ter uma infraestrutura mínima. Então, se você vai convidar os seus 80 convidados, esse espaço, como é a dinâmica dos banheiros dele? É mais de um banheiro? 80 pessoas precisa de 2 banheiros para dar conta, 2 banheiros femininos e 2 banheiros masculinos. Se não tem esses 4 banheiros, tem alguém que vai cuidar da manutenção dessas horas, né, entre festa e encerramento da festa, sabe? Entre cerimônia e encerramento da festa, vai ter alguém ali repondo papel, né, repondo uma toalha, fazendo uma higienização mínima, dando uma supervisionada, que a galera começa a beber demais. Tem que ter. Ah, vai ser na chácara emprestada do meu tio. Poxa, mas quem é que da família vai ficar responsável por ficar limpando o banheiro? Todo mundo quer curtir a festa. E tá tudo bem com isso. Não dá para se sentir ofendido se você pode contratar uma pessoa para ficar responsável por isso. A outra questão é a acústica. Como é o espaço que você vai conduzir o seu evento? É um espaço que vai ser realizado a céu aberto? Se o espaço é a céu aberto, temos aí então uma lona, temos uma estrutura móvel que seja para de última hora ali montar, porque a questão, principalmente minha, tá? Eu que celebro. Se está chovendo, é bênção do céu caindo sobre vós. Mas o fotógrafo que tá com aquela câmera que custa quase um preço de uma casa, ele vai ficar desesperado. Ou ele vai ter que ter um assistente para registrar com ele atrás com o guarda-chuvinha. Se começar um dilúvio no momento do seu casamento, é bênção vezes 10, mas os músicos não vão poder ficar. Seus convidados não vão ficar. Se começar a molhar demais, seus convidados vão deixar você ali na cerimônia. O celebrante fica. O celebrante fica de boa, tá? Mas e aí? Se esse espaço criativo, diferente que você vai escolher para celebrar o seu mini wedding, ele não tem uma infraestrutura mínima, fica difícil. E aí a grande questão é, você quer organizar o seu casamento, então vai dar super certo do mesmo jeito. Então já coloca aí na sua agendinha, na sua listinha de que você precisa pensar nesses detalhes. A questão do som no ambiente aberto é que o som se dissipa. 80 convidados, você não precisa deixar a caixa lá muito longe, você deixa a caixa mais pertinho. Fica atenta para ver se não está alto demais, porque o celebrante não precisa gritar, o celebrante não precisa projetar a voz dele. No microfone, se são menos pessoas, o celebrante, o profissional, com a forma de narrar, vai utilizar melhor as pausas, vai, por muitas vezes, até sussurrar a mensagem no microfone. Percebe que são gatilhos emocionais? Gente, é tudo estratégico. É tudo estratégico. Quando você for organizar o seu mini wedding, outro ponto que você precisa levar em consideração é se esse espaço ele vai proporcionar proximidade
e se ele vai favorecer uma acústica emocional. Ai, Nath, calma, do que você está falando? Eu nunca ouvi falar isso na organização de um casamento. Pois é, por isso que você acaba gastando demais, porque você quer impressionar apenas visualmente e se esquece que a nossa audição, esse nosso poder está diretamente ligado às nossas emoções. Escuta uma música que te faz voltar ao passado e aí você não chora, você não ri, você se emociona. É ou não é verdade? Escuta um eu te amo, gata, um eu te amo, mozão, no pé do ouvido, para ver se você não se arrepia todo. Gente, a acústica emocional tem que fazer parte do local que você escolheu para se casar. Esse espaço tem que trazer a possibilidade de vocês se aproximarem. Quer ver o combo disso? É a sua cerimônia de casamento, a forma com que os seus convidados vão ficar dispostos é o que muda a percepção. Como atriz, eu posso garantir para você que o espaço influencia diretamente nas nossas emoções. Ao invés de contratar uma série de músicos, às vezes um flautista, às vezes um saxofonista, eu estou dando exemplos aqui que são instrumentos que eu acho bonito, que eu gosto, que eu acharia super criativo e assim, fenomenais, sabe? Para marcarem aquele momento. Por que às vezes algumas emoções, algumas lembranças não saem da nossa cabeça? Por que já se pegou lembrando, nossa, fulano X falou uma coisa que eu nunca mais esqueci? Porque aquela fala, ao ouvir aquilo, rolou uma conexão dentro de você, rolou uma emoção ou um entendimento, sabe? Enfim, um choque, uma surpresa, e aquilo te marcou, por isso que você nunca mais esqueceu, porque teve uma emoção sendo ancorada naquele momento. Coisas, a gente fala, né? Às vezes a gente lembra mais das coisas ruins das coisas boas. Não é porque é coisa ruim, mas é porque aquilo teve uma capacidade de gerar uma emoção tão diferente, um sentimento tão diferente na gente, que por isso marcou. Não é um sentimento comum, e por isso que a gente lembra. Se tem emoção, se nos causa sentimentos que a gente não está acostumado a sentir todos os dias. O carro do gás passando na hora da explicação aqui, gente. E para que você consiga tudo isso, é necessário que vocês tenham assertividade na hora de investir o dinheiro de vocês, que é principalmente na escolha desses profissionais que conseguem atingir, que conseguem cativar esses sentimentos, essas emoções, para que elas marquem o dia do seu casamento. E quais profissionais são esses? Os fotógrafos e videomakers e o celebrante de casamento. Porque aí você consegue, através de uma imagem, voltar, se emocionar ao rever aquele momento, mas você também carrega ele dentro do seu coração. Pelo que você ouviu, aquela palavra, aquela mensagem que o celebrante disse através da narrativa dele e que foi inspirador porque foi a partir da tua história. Não é qualquer história, não é qualquer discurso, é a partir do que vocês como casal vivem. E a história de vocês sendo única, assim como vocês, ela é inspiradora, ela é regada de aprendizados. E aí, a partir dessa narrativa, você inspira alguém, sabe? Você influencia positivamente, você traz um novo olhar, você traz uma nova percepção. Quem tava ali meio borocochô com o mozão, beija na boca no meio da tua cerimônia. Adoro fazer isso. Adoro falar pra galera dar um beijo na boca, assim, não coletivo, né? Você entendeu? Mas assim, adoro ver essa cena. Os fotógrafos, eles me amam por causa disso, porque é muito lindo de ver. Organizar um mini wedding não se trata de cortes, mas sim de curadoria. Você não só pode, como você merece, ter tudo do bom e do melhor no dia do seu casamento. Se você acha que esse vídeo te trouxe algum insight, principalmente nesse comecinho, né, de organização de casamento, imagina ter um passo a passo detalhado, do começo ao fim, aí na palma da sua mão.
Eu elaborei um e-book completo de organização de mini wedding para você não esquecer de nada. Ele tá aqui na descrição desse vídeo, o link direto. Adquira agora mesmo o seu e vamos tornar esse sonho realidade de uma vez por todas. Vamos assumir essa relação? Se você gostou desse vídeo, aproveita também e já se inscreve no canal, que semana que vem tem vídeo novo. Eu elaboro sempre com muito carinho, apesar de todas as adversidades da vida, dos compromissos, de maternidade, de blá, 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 um monte de coisa. Eu tô aqui, eu não quero desamparar vocês de jeito nenhum, porque eu sei que o que eu falo aqui faz a diferença para ver vocês sorrindo, ficando felizes por estarem realizando o grande dia, celebrando a sua história de amor, porque você merece. De mulher para mulher, para falar de amor. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Deixa o like, conversa comigo. Até!